Cara, você pode até achar que R$ 2.000 por mês é pouca grana. Quando a gente vai falar de renda ativa, né, do cara que trabalha lá todo mês para tirar esse dinheiro, realmente eu concordo com você, é pouca grana. Mas, mano, se a gente for falar de R$ 2.000 por mês de renda passiva, do cara lá que não faz nada e tira esse dinheiro, aí a história muda completamente. Pensa aí agora, o que é que você faria se todo mês caíssem R$ 2.000 na sua conta bancária lá com você dormindo, sem precisar fazer nada? Comenta aí embaixo o que é que você faria com esse dinheiro, que eu vou passar para dar uma lida depois e ver quais são as melhores ideias que surgem. Com R$ 2.000 por mês você pode viajar, você pode comprar um PlayStation usado, você pode investir, você pode gastar esse dinheiro com roupa, você pode fazer muita coisa com R$ 2.000. Bom, uma coisa é certa nessa história toda, né? Ganhar dinheiro assim em renda passiva é o sonho de todo mundo, né? Ganhar dinheiro sem fazer nada, tá lá dormindo, ganhar dinheiro, você tá lá jantando com a sua esposa, ganhar dinheiro, você tá lá brincando com seus filhos, ganhar dinheiro, você tá na praia, cair dinheiro na sua conta, isso daí é o sonho de todo mundo. E R$ 2.000 por mês eu acho que já é assim um valor legal pra gente começar a pensar de renda passiva. Então nesse vídeo aqui a gente vai ver, com base em dados reais e calculados, eu vou te mostrar o cálculo, o quanto a gente precisa ter investido para a gente ganhar R$ 2.000 por mês de renda passiva, de dividendos, de proventos, sem a gente precisar fazer nada. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo duas formas diferentes de chegar nesses R$ 2.000 por mês, então assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te falar qual dessas duas estratégias eu acredito que é a mais inteligente para quem quer ganhar R$ 2.000 por mês de renda passiva. Meu nome é João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão, o meu documentário pessoal da minha jornada até o primeiro R$ 1.000.000, e sem enrolação, vamos logo pro assunto do vídeo. Cara, então vamos lá. O que todo mundo aqui já deve estar careca de saber é que as ações e os fundos imobiliários, elas pagam proventos, né, os dividendos para os cotistas ou para os acionistas. E são esses proventos, os dividendos no caso das ações, que devem somar os R$ 2.000 que a gente quer receber por mês de renda passiva. É claro que você também tem como tirar R$ 2.000 por mês em renda fixa, sem ser em ações e fundos imobiliários, mas você vai precisar de uma quantidade investida muito maior. E como o foco do canal aqui é em renda variável, é em ações, é em fundos imobiliários, e eu definitivamente acredito que essa é a melhor estratégia para se conseguir renda passiva, eu vou considerar aqui para a base do cálculo que o investimento ele é feito em ações e em fundos imobiliários, nos dois, ou em um ou em outro. Essa vai ser a base do nosso cálculo aqui, mas se você quiser fazer com renda fixa, você replica o mesmo cálculo para a rentabilidade que você consegue na renda fixa. É o mesmo cálculo, não muda nada. Então aqui a gente vai imaginar dois cenários hipotéticos, né? Uma carteira que é feita 100% de fundos imobiliários e uma carteira que é feita 100% de ações. Vamos começar então calculando a carteira 100% fundos imobiliários, que é uma estratégia bem inteligente para quem quer somente a renda passiva, né? Os fundos imobiliários são conhecidos por distribuírem bastante renda passiva. Então se a gente quer tirar esses R$ 2.000 por mês, ter uma carteira em fundos imobiliários é sim uma boa estratégia. A pergunta que a gente tem que fazer aqui é quanto a gente precisa ter investido em fundos imobiliários para tirar R$ 2.000 por mês de renda passiva. Para a gente conseguir fazer esse cálculo, a gente vai fazer uso de um indicador fundamentalista chamado de Dividend Yield. O Dividend Yield, no caso dos fundos imobiliários, ele é a relação dos proventos que foram distribuídos por esse fundo nos últimos 12 meses e a cota atual desse fundo imobiliário. Você vai literalmente pegar o valor dos proventos que foram distribuídos nos últimos 12 meses e dividir pelo preço atual da cota desse fundo imobiliário. Então o Dividend Yield ele é um indicador que te dá uma ideia de quanto você vai receber de proventos ao longo desses 12 meses, caso você compre uma cota desse fundo imobiliário hoje, no preço que ele está hoje. E é claro, considerando que essa distribuição de proventos vai permanecer igual durante os próximos 12 meses, porque a gente está pegando uma projeção dos 12 meses que já passaram. A gente não sabe se esses 12 meses que estão por vir vão ter a mesma distribuição de proventos dos 12 meses que passaram, por isso que é uma estimativa, né? A gente tem uma ideia, a gente não sabe concretamente quanto vai ser. Isso é algo que é importante a gente frisar aqui. Ele não é um indicador que vai te garantir quanto você vai receber de proventos. Ele vai te dar uma ideia, uma noção de quanto você pode receber de proventos, caso a distribuição permaneça mais ou menos a mesma do que foi anteriormente. E aí, por causa dessa relação, a gente consegue ter um parâmetro razoável para a gente conseguir fazer umas projeções. Bom, como eu falei, cada fundo imobiliário vai distribuir uma quantidade diferente de proventos. E aí isso daí vai alterar o Dividend Yield. Então, cada fundo imobiliário vai ter um valor de Dividend Yield diferente. E para fazer a base desse cálculo aqui, como você provavelmente não vai ter uma carteira concentrada em um único fundo imobiliário, você vai ter uma diversificação de fundos imobiliários, vários fundos imobiliários na sua carteira, eu fiz uma média do Dividend Yield dos principais fundos imobiliários
imobiliários que são negociados na bolsa, e eu cheguei no valor de 0,5% ao mês de dividend yield. É claro que essa média aqui eu estou fazendo na data em que eu estou gravando esse vídeo, então na data que você esteja assistindo, pode ser que os dividend yields dos fundos que eu usei para fazer essa média estejam diferentes, então a média acabaria ficando diferente, mas caso você queira fazer com mais precisão, você pode replicar isso daí. Pega os fundos imobiliários de maior negociação, os maiores fundos imobiliários da bolsa, olha o dividend yield deles e faz uma média. Eu fiz com os 30 fundos imobiliários mais negociados ali, se você quiser pode fazer com mais, mas eu achei que com 30 a gente já teria uma média razoável, uma média satisfatória para a gente fazer as nossas projeções. E é claro que se você já tem uma carteira de fundos imobiliários montada, você pode fazer a média dos dividend yields da sua carteira. Você não precisa pegar fundos imobiliários hipotéticos como eu peguei, né? Então esse valor de 0,5% é uma média geral. Pode ser que o seu valor da sua carteira seja um pouco maior, pode ser que seja um pouco menor, pode ser que essa média aqui no momento que você está assistindo o vídeo já esteja um pouco diferente, porque os dividend yields mudaram. Então isso daí é muito relativo. A gente não tem como fazer uma projeção 100% concreta. Você vai precisar exatamente disso daqui investido. E eu acho importante salientar aqui que não vale a pena você escolher os seus fundos imobiliários apenas pelo dividend yield. Você pensar, pô, eu quero ter R$2.000 por mês de renda passiva, para ter isso eu preciso de um dividend yield alto, então eu vou escolher somente fundos imobiliários que têm os maiores dividend yields. Isso daí pode ser um tiro no pé, velho. A análise de um fundo imobiliário, ela precisa considerar muitos outros fatores além do dividend yield, né? Vários outros indicadores, uma análise qualitativa e quantitativa do fundo em si, então não é tão simples assim quanto olhar somente o dividend yield e falar, pô, paga muito provento, então eu vou investir nisso daqui. Não é, isso daí pode ser um tiro no pé, então toma cuidado. Bom, então eu já fiz os cálculos aqui para adiantar esse vídeo. Com o dividend yield médio da sua carteira 100% de fundos imobiliários em 0,5% ao mês, você quer receber uma renda passiva de R$2.000 por mês, você precisa de aproximadamente uma quantia investida de R$400 mil nessa sua carteira de fundos imobiliários. R$400 mil investidos em fundos imobiliários te dão R$2.000 de renda passiva por mês, aproximadamente, considerando uma média de dividend yield de 0,5% ao mês. Tá, então vamos olhar o outro cenário que eu comentei anteriormente, né? Uma carteira 100% em ações. Quanto você precisaria ter investido nessa carteira de ações para te render R$2.000 por mês de dividendos, de renda passiva? Esse cenário aqui, ele é um pouco diferente do primeiro, porque as ações elas não são obrigadas a distribuir dividendos todos os meses, como é o caso dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são obrigados a distribuir os proventos todos os meses. As ações elas podem adotar a periodicidade que for melhor para a empresa. Elas podem distribuir dividendos de 3 em 3 meses, por exemplo. Então, para a gente conseguir fazer esse cálculo aqui, o melhor método seria a gente fazer com base em um rendimento anual e não um rendimento mensal, como a gente acabou de fazer para os fundos imobiliários. Se você quer receber R$2.000 por mês, a gente vai ter que fazer o cálculo para um recebimento de R$24 mil por ano, que é justamente os R$2.000 por mês multiplicado por 12 meses do ano, que totalizam 24 mil no ano. Fazendo a conta dessa forma, a gente consegue ter uma precisão maior, mas vale lembrar aqui que não necessariamente, se você tiver uma carteira 100% em ações, você vai receber os 2 mil por mês. Você provavelmente pode receber 6 mil a cada 3 trimestres, mas no ano vai totalizar 24 mil. E aí, nesse caso de você receber 6 mil a cada 3 meses, caberia você fazer a divisão, né? Separar R$2.000 para usar num mês, R$2.000 para usar no outro e R$2.000 para usar no outro mês, para você não gastar R$6.000 quando recebe os dividendos e ficar os próximos meses sem nada, porque a ação só vai distribuir R$6.000 daqui a 3 meses novamente. Então você tem que ter esse controle aí, esse jogo de cintura. Mas enfim, então eu fiz o mesmo cálculo lá que eu fiz para os fundos imobiliários, pegando uma média dos dividend yields das principais ações que são negociadas na bolsa, né, os dividendos que foram distribuídos nos últimos 12 meses, dividido pela cotação atual de uma ação dessa empresa no mercado, e aí eu cheguei num valor de 2,5% ao ano. Sua carteira pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor. Caso você queira fazer essa conta também, é só você pegar lá as principais ações que estão listadas na bolsa. Aqui eu fiz também com as 30 principais ações, você pode fazer com mais se você quiser para ter uma precisão maior, mas aí se a gente fizer a conta de quanto a gente precisa ter investido, que eu já fiz para poder ficar mais dinâmico o vídeo aqui, para você receber 24 mil no ano com essa carteira 100% em ações, com um dividend yield médio de 2,5% ao ano, para você receber esses 24 mil, que são justamente os 2 mil por mês, você precisa de uma quantia investida em ações de R$960 mil. A gente percebe aqui que a quantidade que a gente precisa ter investido em ações para receber R$2.000 por mês é quase o dobro miserável que a gente precisa ter em fundos imobiliários para receber a mesma quantia. E esse resultado ele já era esperado por diversos fatores. As duas classes de ativos, as duas classes de investimentos, as ações e os fundos imobiliários, elas são bem diferentes umas das outras. Os
fundos imobiliários, eles normalmente distribuem muito mais proventos do que as ações. Isso porque eles são obrigados por lei a fazer isso. Então, teoricamente, como eles são obrigados por lei a distribuir muitos dividendos, e eles o fazem, eles distribuem muitos dividendos, eles teoricamente possuem um potencial de crescimento menor do que as ações. Eu digo teoricamente porque a gente já gravou um vídeo aqui no canal sobre um estudo desse embate entre distribuição de dividendos e crescimento, e a gente viu que na prática não aconteceu bem assim. O estudo vai estar aparecendo aqui em cima, caso você queira assistir, é só acessar aí e lá ver que é um vídeo que complementa bastante coisa desse estudo que a gente está fazendo aqui hoje. Mas só para simplificar para você, se você não entende muito bem essa dinâmica de distribuição de dividendos e potencial de crescimento, teoricamente funciona da seguinte forma: quanto mais dividendos um ativo distribui, né, um fundo imobiliário ou uma empresa, né, uma ação, menor o potencial de crescimento que ela tem. E o contrário também é válido. Quanto menos dividendos ela distribui, maior o potencial de crescimento que ela tem. Isso daqui porque eles são inversamente proporcionais. Quanto mais dividendo é distribuído, menos dinheiro sobra para investir no crescimento da empresa. E quanto menos dividendo for distribuído, mais dinheiro sobra para investir no crescimento da empresa. Isso daqui, teoricamente. Como eu falei, na prática, não foi bem assim que aconteceu. O vídeo tá aí em cima, assiste lá depois que terminar aqui, que aí você vai conseguir entender melhor como as coisas funcionam na prática e não ficar tão preso só na teoria. Mas tá, então teoricamente as ações têm um potencial de crescimento muito maior do que os fundos imobiliários. E esse potencial de crescimento, né, da valorização das cotas, você compra uma ação por R$10, ela tem um potencial de chegar em 100. Então esse potencial de crescimento, ele acaba balanceando essa menor distribuição de proventos, distribuição de dividendos que as ações têm em relação aos fundos imobiliários. Nas ações, então, você tem um potencial de valorização das cotas, né, valorização das ações, de crescimento da empresa muito grande. Isso quando a gente pega um horizonte de longo prazo, para daqui a muitos anos. Mas imagina a seguinte situação, então. Pensa aí o Mark Zuckerberg lá do Facebook. Você preferia que o Mark Zuckerberg te distribuísse R$2.000 de dividendos todos os meses, ou que ele pegasse esses R$2.000 e usasse para investir no crescimento do Facebook? Sei lá, para comprar o Instagram, caso ele não tivesse comprado, ou então comprar o Twitter, comprar a Netflix, comprar qualquer outra coisa. É evidente que na grande maioria dos casos, um bom gestor de uma empresa vai fazer um uso melhor desses dividendos do que eu poderia fazer com esses R$2.000 na mão. É muito mais fácil a gente acreditar no Zuckerberg utilizando esses R$2.000 para crescer o Facebook, para comprar um Instagram, por exemplo, como eu falei, caso ele não tivesse comprado, do que a gente utilizando esses R$2.000 para, sei lá, fazer compras no shopping. Então a história é o seguinte: quando a gente olha um horizonte de curto prazo, a superioridade dos fundos imobiliários no pagamento de dividendos é muito clara. Mas quando a gente olha um horizonte de longo prazo, a história pode ser um pouco diferente, porque o potencial de crescimento que está agregado, entrelaçado com as ações, com as empresas, pode compensar esse histórico de menor pagamento de dividendos que tem em relação aos fundos imobiliários. A gente pode pegar, por exemplo, a empresa do Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, que nunca distribuiu dividendos, mas que trouxe uma valorização tão grande para os seus acionistas que com certeza compensou esse tempo que não distribuiu dividendos. Então é uma balança, você precisa pesar o que é que vale mais a pena para você. E é claro que isso daí são apenas dois cenários hipotéticos, né? Eu estou usando parâmetros de cálculo base. Você não precisa ser tão radical assim, ter uma carteira 100% em ações, ter uma carteira 100% fundos imobiliários. É claro que tem alguns investidores que gostam de ter uma carteira 100% concentrada em uma classe de ativo, mas a minha estratégia, por exemplo, é uma mesclagem das duas. Eu tenho 80% da minha carteira em ações e 20% da minha carteira em fundos imobiliários. Então eu acredito que essa diversificação é a melhor estratégia para o investidor que quer estar exposto às duas possibilidades, ao potencial de crescimento e à futura distribuição de dividendos de uma empresa que já foi de crescimento e ao potencial de distribuição de dividendos de um bom fundo imobiliário. Com essa estratégia, eu estou exposto a esse grande potencial de crescimento das ações e ainda assim me beneficio da boa distribuição de dividendos dos fundos imobiliários. Eu me beneficio da renda passiva num curto prazo. Na minha opinião, essa daqui é a melhor estratégia para balancear sua carteira. É claro que os valores de 80% e 20% foram arbitrários de acordo com o meu perfil de risco, mas aí você pode adaptar essa estratégia para suas necessidades e o seu perfil de risco. Bom, então esse daqui foi o vídeo de hoje. Quando eu bater lá a minha meta de R$2.000 por mês de renda passiva, né, de estar recebendo R$2.000 por mês de renda passiva, eu com certeza vou lembrar desse vídeo aqui. Espero que você lembre também. Eu com certeza vou gravar um vídeo também avisando que eu cheguei nos R$2.000 de renda passiva, né, que é um marco bem grande. No mais, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você já se inscrever no canal aí embaixo, clicar no botão vermelho para poder apoiar o meu trabalho, deixar a curtida aí embaixo. Com essas duas ações, o YouTube entende que o meu trabalho aqui é de qualidade, que eu estou ajudando pessoas e ele me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Vai ter uma pessoa que não tem nada a ver com isso, que está lá passeando pelo YouTube e vai aparecer lá na timeline dela um vídeo meu falando sobre renda passiva de R$2.000 por mês. Ela vai se interessar, vai clicar, vai ver que investimento é algo legal, algo que ela deveria fazer e aí vai começar esse mundo. Você vai estar ajudando as pessoas também, além de me ajudar. Não esquece de deixar aí nos comentários
comentários o que você faria com R$2.000 por mês, se você investiria, com o que você gastaria, se você abriria uma empresa ou qualquer coisa do tipo. Eu vou gostar muito de ler as ideias que vão surgir aqui no comentário. Aí na descrição vão estar os meus links das minhas redes sociais, meu Instagram, meu site, para que você possa me conhecer e interagir melhor comigo lá. Vou estar deixando aí na descrição também alguns downloads gratuitos. Caso você não invista em ações ainda, tem um e-book de como investir em ações totalmente gratuito. Caso você tenha dificuldade com planejamento financeiro, não saiba controlar os seus gastos, não tenha dinheiro que sobra no final do mês para investir, tem uma planilha aí também para você utilizar e poder controlar os seus gastos, investir melhor. É tudo gratuito, só clicar aí embaixo, você não vai estar me pagando nada por isso. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.